és o infinito Deus, o infinito Deus. Tu não te cansas e nunca falha. Tu és o nosso protetor, o Deus Consolador. Em ti seremos como águias. A Bíblia diz no livro de Isaías que o nosso Deus não se cansa. E mais do que isso, a Bíblia diz também que se nós estamos nele, se nós esperamos nele, se nós colocamos nele a nossa esperança, o nosso coração, e estamos cansados, as nossas forças serão renovadas. Nós vamos subir com asas como águias. Nós vamos correr e não vamos nos cansar. Nós faremos grandes caminhadas e não ficaremos exaustos. Se você está aí na sua casa nessa manhã e talvez se sentindo um pouco cansado, o espírito pesado, o coração desanimado, eu quero te convidar nessa manhã a esperar em Deus, esperar no Senhor e perceber as suas forças sendo renovadas, o seu ânimo sendo renovado, o seu coração sendo elevado à presença de Deus. Eu quero te convidar, enquanto as suas forças são renovadas, a juntamente conosco louvar a Deus nessa manhã, ou no horário que você estiver participando desse culto, e permitir que Deus entre na tua casa neste momento, permitir que Deus toque no teu coração mais uma vez, porque Ele é grande, Ele é poderoso e Ele está no nosso meio. Vamos louvá-lo. Teu grande amor é poderoso, em tudo Cristo é fiel. Eu cantarei eternamente. O que darei eu a ti? O que darei eu a ti? Tu és tremendo e santo, os céus proclamam a tua glória. O seu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Salvador, venceste a morte. Vivemos pro teu louvor. És exaltado na terra e nos céus. Seu reino não terá fim. Seu reino não terá fim. Tu és tremendo, tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a tua glória. O seu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a tua glória. O seu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Tu és
és tremendo e santo, os céus proclamam a tua glória, o seu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Tu és tremendo e santo, os céus proclamam a tua glória, o seu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Que seja assim, Senhor, o nosso louvor apenas para Ti. Que seja sempre o dono do nosso coração, o dono das nossas canções, o dono da nossa poesia. Que seja sempre o Senhor. Olhamos para Ti, Jesus, olhamos para o Teu sacrifício na cruz e celebramos com alegria o Teu sacrifício por nós. Quebrou as nossas cadeias e nos garantiu um caminho livre para a presença do Pai. Te louvamos, Deus, te louvamos nesse domingo, te louvamos nesse domingo. Vamos cantar. Tua graça venceu a escuridão, resplandece em nós a glória da tua salvação. Fomos livres, libertos pelo teu amor. As trevas se foram quando a sua luz raiou. Muito além dos céus, amor que nos buscou. Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Ao olharmos pra cruz, nossos olhos se abriram à imagem do amor. Cantaremos pra sempre ao olharmos pra cruz. Yeah. Esperança raia sobre o nosso ser. Tua beleza está revelada em tua criação. Venceu a morte e a morte derrotaste pela cruz. Não temos mais medo, não há o que temer diante do perfeito amor. Muito além dos céus, amor que nos buscou. Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Ao olharmos pra cruz, nossos olhos se abriram à imagem do amor. Cantaremos pra sempre ao olharmos pra cruz. Yeah, yeah. Ao
amor que nos buscou. Jesus, Filho de Deus, o Salvador, muito além dos céus, amor que nos buscou. Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Ao olharmos para a cruz, nossos olhos se abriram à imagem do amor. Cantaremos para sempre ao olharmos para a cruz. Vemos a Ti, Senhor, ao olharmos para a cruz. Encontramos salvação ao olharmos para a cruz. Vemos o Teu amor ao olharmos para a cruz. Yeah. O salmista vai dizer no Salmo 103: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Mais à frente ele vai dizer: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com aqueles que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Que como salmista a gente possa lembrar a nossa alma e não nos esquecer de nenhuma das suas bênçãos para conosco. Ele revelou o seu amor por nós através de Cristo Jesus. E que amor maior é esse? Que esse não existe. Que você aí na sua casa, meu irmão, minha irmã, possa bendizer ao Senhor de todo o seu coração. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é compassivo. Que a sua alma, o seu coração possam trazer à memória toda a bondade do Senhor para com a sua vida e com a sua casa. Vamos louvá-lo. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor
Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Oh, oh, oh. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Declaramos tua bondade, Senhor Jesus, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nossa família. Senhor Jesus, tu és bom, tu és bom. Obrigada, Senhor, por tão grande amor, Senhor. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. Sim, Senhor. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Sempre, sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia Dura para sempre. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Deus. Tua misericórdia é eterna, Pai, e está sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor revelado a nós através do Filho na cruz, que nos alcançou, perdoou os nossos pecados, pagou a dívida que jamais poderíamos pagar. Com todos os nossos esforços, jamais poderíamos pagar.
Te louvamos, Deus, porque em Ti, através da Tua cruz, do Teu sacrifício, nós podemos encontrar esperança, encontramos paz, encontramos, Deus, saúde para nossa mente, para o nosso coração, para a nossa alma. Em Ti, Deus, encontramos a paz, encontramos conforto, abrigo. Encontramos, Deus, o amor que preenche os nossos corações. Encontramos, Deus, a graça que nos enche por completo. Encontramos misericórdia que nos alcança e se renova sobre nós todas as manhãs. Obrigado, Jesus. Celebramos o Teu sacrifício, celebramos a Tua obra na cruz. Nesse dia, celebramos, Deus, a salvação. Celebramos, Deus, a oportunidade de entrar na presença do Pai, sem culpa e sem medo. Deus, Te louvamos, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Olá, queridos, eu desejo a todos vocês um ótimo domingo. Para nós é um domingo muito especial, primeiro domingo do mês de junho, e a cada primeiro domingo nós celebramos em nossa igreja a ceia do Senhor, e hoje não vai ser diferente. Mais uma vez você tem a oportunidade de, estando na sua casa, tendo separado o seu pedaço de pão, um pouco de suco de uva, participar conosco desse momento tão especial. Na nossa tradição de fé, muito mais do que apenas um memorial, embora seja, esse olhar para a cruz do Calvário e ver ali o nosso Salvador rendendo a vida para o perdão dos nossos pecados, para a nossa justificação diante de Deus, e então louvarmos a Ele com maior intensidade por conta desse grande ato de amor. A ceia é também um meio de graça. Nós realmente cremos que nessa singela refeição nós somos nutridos espiritualmente pela presença do próprio Cristo, que nos alimenta a alma, que nutre a nossa fé, que renova a nossa esperança. Como você acompanhou durante a semana, algumas instruções que demos sobre a participação da ceia, você que é cristão, discípulo de Jesus, batizado como sinal da compreensão do senhorio de Cristo sobre a sua vida, e então, em obediência ao que o próprio Cristo determinou, que os seus discípulos seriam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e continuariam levando a mensagem do Evangelho por todo mundo. Se você é esse discípulo de Jesus, já batizado, membro da Plena Rio ou de alguma outra igreja irmã, e que participa conosco nesse momento do culto, você é convidado, você é convidada a participar da ceia conosco. Eu costumo dizer que a ceia nos permite lançar um olhar em 3 direções que são muito importantes para a nossa vida. Primeiro, nós olhamos para trás e contemplamos o nosso passado, a nossa história sem Deus, e nos lembramos que no ato de Jesus Cristo subir numa cruz para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao 3º dia, nós encontramos a nossa redenção. Nós encontramos o perdão, nós encontramos a nossa regeneração. Então, aquela vida distante de Deus que vivíamos, talvez você ainda se lembre dessa vida ser algo recente para você. Essa vida está coberta pela graça de Jesus. Você não se sente culpado mais diante de um Deus que é santo, mas agora o chama de Pai, de Senhor e de Rei. Não porque você se tornou alguém em si mesmo melhor ou capaz de superar os seus desvios ou as suas condutas contrárias à vontade de Deus, mas por aquilo que Cristo fez no passado para você. A ceia também nos convida a um olhar para o presente. Olhando para hoje, nós encontramos graça, uma graça que é sustentadora. Nós temos companhia, nós temos a presença do próprio Cristo conosco, como Ele mesmo prometeu: estarei com vocês todos os dias, até a consumação do mundo. Nós temos essa certeza de que não caminhamos sozinhos, mas que o próprio Deus, na bendita pessoa de seu Filho e por obra do Espírito Santo que habita em nós, é presença constante em nossa vida e em nossa caminhada. E a ceia ainda nos convida a um olhar para o futuro.
esse futuro que nos fala de eternidade, uma vida que teremos eternamente ao lado de Deus, aquilo que em teologia nós chamamos de estado de glorificação. É para esse lugar, é para essa realidade que caminhamos. E enquanto não chegamos lá, temos sido conduzidos nessa jornada pelo próprio Senhor, a quem celebramos na ceia de hoje. Então eu quero lembrar a você do texto conhecido do Evangelho, que fala daquela última refeição que o Senhor fez com os seus discípulos e instruiu então a esse sacramento para nós que é a Santa Ceia. Ele estava reunido numa sala de jantar com os seus discípulos, toma um pão, reparte entre os discípulos, após ter dado graças ao Pai pela provisão do pão, e diz a eles: tomam e comam desse pão, esse é o meu corpo que será dado em favor de vocês. Então, em memória do Cristo que ofereceu o próprio corpo, a própria vida, pelo resgate da sua vida, pelo resgate da minha vida, comamos juntos em adoração do pão nesse domingo. O texto segue dizendo que, após a ceia, o Senhor toma um cálice com vinho, novamente dá graças ao Pai pela provisão do vinho, então compartilha com os seus discípulos aquele cálice, dizendo: tomam e bebam dele todos vocês. Este cálice é a nova aliança, é o novo acordo, é o novo contrato que vocês têm agora com o Deus Criador, baseado no meu sangue, no sangue que eu vou derramar pela remissão do pecado de vocês, para o perdão dos pecados de vocês e para possibilitar que vocês vivam para sempre ao lado de Deus, sem alguma culpa, sem nenhum tipo de condenação possível, em memória daquele que derramou sangue precioso para tornar a você e a mim filho de Deus, filha de Deus. Bebamos juntos do suco da uva nessa ceia. Mais uma vez aqui, Jesus, e mais uma vez em família, nós celebramos a tua obra redentora, obra feita para o perdão dos nossos pecados, obra feita para a justificação da nossa eterna culpa diante de um Deus que é santo. Nós não conseguimos, Senhor, pelos nossos próprios esforços, viver a vida perfeita de Jesus, mas nós te glorificamos, eterno Pai, porque agradou ao Senhor ter-nos como seus filhos e filhas e enviar o seu precioso Filho para viver essa vida perfeita no nosso lugar e então nos oferecer as virtudes desta vida santa a homens como eu, pecadores, mas que, com o coração alcançado pela mensagem do Evangelho, rendidos ao governo de Jesus Cristo, tornados agora filhos e filhas de Deus com o desejo de viverem não mais para si mesmos, mas para Deus em Cristo, através do Espírito Santo. Te celebramos por esse bendito ato de amor, Senhor, e te pedimos com muita graça que o Senhor nos conceda misericórdia, que nos permita viver deste domingo de ceia até a próxima ceia que celebraremos no mês de julho, vidas mais aproximadas do Senhor. Que a Bíblia nos encante mais, que a oração seja um deleite para nós, que o desejo de pensar em Deus, o desejo de olhar como Jesus, o desejo de sentir como Jesus, tome a nossa vida e estejamos mais distantes, por bondade tua, do pecado que tem o poder de nos afastar de ti, e que estejamos mais próximos de tudo e de todos que nos aproximam de ti. Em nome de Jesus nós oramos neste domingo de ceia, com gratidão, com louvor, com adoração e para a glória do teu nome bendito, Senhor. Amém e amém. Nós vamos continuar adorando a Deus nesse mesmo Espírito que nos fez celebrar a Jesus através da ceia, através das canções, também renovando a nossa alegria na participação da missão de Deus através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Como toda semana você nota, há aí na sua tela um QR Code. Se você aproximar a câmera do seu celular, ele te leva diretamente ao aplicativo do PicPay e ali, através do seu cartão de crédito, você pode fazer a sua contribuição na maneira que é mais apropriada para você.
ou você pode também fazer a transferência online do seu dízimo ou da sua oferta através desses dados bancários da nossa igreja que estão disponibilizados na sua tela. Temos caminhado, e a cada semana eu digo aqui da alegria que eu sinto no coração em perceber a alegria de irmãos e irmãs em ver a igreja avançando, mesmo num tempo de desafios como os nossos. A igreja nunca foi tão demandada, porque o evangelho nunca foi tão claramente essencial para homens e mulheres. E a gente sabe que a missão da igreja não precisa do prédio aberto para acontecer. Ela tem acontecido através de muitos encontros virtuais, através de muitas ligações, através de muitas conversas, através de conteúdos como esse. E nós sabemos também que, mesmo vislumbrando num horizonte próximo algum cenário de retomada dos encontros presenciais, a própria realidade do online, da transmissão dos cultos será necessária em virtude de pessoas que levarão um pouco mais de tempo para o retorno dos encontros presenciais. Isso exige da igreja criatividade, isso exige da igreja planejamento estratégico, isso exige da igreja investimento em tecnologia e equipamento que nos permita fazer a nossa missão nesse cenário novo também. E eu sei que você, assim como eu, tem tido a alegria de, através dos seus recursos, daquilo que você reconhece que é o próprio Deus que tem te concedido, você sustenta a sua igreja, você sustenta esta jovem igreja em plantação, e Deus tem sido muito fiel conosco. Eu sempre falo que o dono da igreja cuida da igreja e o Senhor das nossas vidas cuida de nossas vidas, e Ele tem cuidado de nós com graça. Você então que encontra-se em condições de fazer isso e tem alegria no seu coração, não deixe de contribuir, não deixe de ofertar, não deixe de entregar o seu dízimo, que é o que torna viável, instrumentaliza a movimentação toda da nossa igreja. E se você ouve isso, e eu falo toda semana e faço questão de ser repetitivo, porque para mim nunca é demais, se em seu coração existe aquele sentimento até de um certo peso por não se encontrar hoje em condições, tenha paz em seu coração. Não faça disso mais um motivo de preocupação para você. Acredite, Deus, que é o provedor, está cuidando de você e continuará cuidando. E Ele está e continuará cuidando da igreja. Como eu tenho falado, aquilo que talvez momentaneamente você não pode fazer, com toda certeza, outra pessoa que se encontra em condições será tocada pelo próprio Deus e ela fará. E a igreja continuará sendo mantida e nós continuaremos avançando, não apenas como instituição, mas como família, como homens e mulheres individualmente, por conta dessa graça de Deus que está sobre nós. É dele que dependemos, e eu então falo a todos vocês que façam, se é possível, esse momento das ofertas e dos dízimos. Eu tenho alguns avisos aqui importantes e eu queria a sua atenção para eles. Todos devem ter acompanhado que na noite da última quinta-feira, um decreto do governador do estado trouxe uma nova leitura de flexibilização dessa quarentena e do isolamento, incluindo ali as igrejas nisso. Não significa que nós vamos retornar de imediato, nós não queremos dar esse passo agora sem o devido planejamento e sem a devida cautela. Então, eu tenho me reunido com alguns irmãos e que têm me ajudado a pensar nesse retorno, gente querida, gente consciente, pessoas técnicas, pessoas da área da medicina também, e que tem ajudado a pensar qual é o melhor momento e qual é o melhor cenário de uma retomada das nossas programações presenciais. Então, eu queria dar aqui apenas uma nota dizendo que nesse primeiro momento, ou pelo menos para os próximos dias, nós não temos uma previsão do retorno dos nossos encontros presenciais. Nós queremos estar melhor informados de todos os cenários, nós queremos estar mais conscientes de todos os dados estatísticos verdadeiros da curva dessa doença na nossa sociedade. Nós queremos continuar caminhando responsavelmente, cuidando de você, cuidando de cada amigo e amiga querida da nossa comunidade, cuidando das nossas crianças. Então, nós continuaremos aqui pelos próximos dias, nesse culto 100% online, mas saiba, já estamos vislumbrando, à medida que as informações chegam, o cenário de um retorno. Esse retorno não vai ser imediato, não vai ser feito às pressas ou de modo irrefletido. Nós queremos estar preparados para fazer isso do modo mais responsável, mais seguro e que dê melhor testemunho ainda da nossa igreja na sociedade, em cooperação com a nossa cidade, é o que nós mais queremos fazer. Um outro aviso importante: no próximo domingo nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui
nos nossos cultos online da Igreja Plena Rio. Nós vamos iniciar uma série chamada A Utopia Possível. Serão algumas reflexões na mensagem escrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. E por que esse título? Porque, embora Paulo, esse personagem central da nossa fé e central nas Escrituras, escreva falando sobre alegria, esperança, paz, ele se encontra numa prisão. E ele escreve para homens e mulheres cristãos que não estão desfrutando circunstancialmente de paz, alegria e liberdade, porque em nome de sua fé e por causa dela eles são perseguidos, eles são ultrajados. E ainda assim o apóstolo Paulo fala encorajando-os ao cultivo de uma vida, a vida cristã, que é extremamente deleitosa, feliz e cheia de paz, o que para muitos, no contexto em que aqueles homens e mulheres se encontravam, seria chamado de uma utopia. Para nós, de acordo com a Bíblia, é uma utopia possível. E nós vamos passar as próximas semanas refletindo juntos na mensagem dessa carta. Então, se você quiser, e eu te dou esse conselho, durante essa semana, leia a carta aos Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. É uma mensagem lindíssima e sobre ela nós vamos conversar aqui nesses próximos domingos. E por fim, lembrando também da importância dos nossos pequenos grupos, temos nos reunido inicialmente às quartas-feiras em 3 horários, 19 horas, 20 horas e 21 horas, em pequenos grupos no aplicativo chamado Zoom. Se você ainda não participa, você é da nossa igreja, frequenta os nossos cultos, mas ainda não participou de nenhum pequeno grupo, acredite, você está perdendo muito. É importante para nós estarmos conectados, estarmos próximos, conversando à luz do texto pregado no domingo, como ele encontra o nosso coração e nossa vida no meio da semana. E essa troca, esse compartilhar de experiências e impressões enriquece muito, além de que a gente se alegra, a gente também chora juntos e oramos uns pelos outros. Participe, nos envie uma mensagem pelo Instagram dizendo que deseja participar e você vai receber o link para o horário que é mais apropriado à sua participação desse pequeno grupo. Tá bom? Agora eu peço que você abra o seu coração para ouvir a mensagem do Evangelho do Senhor. Queridos, há quase 3 meses nós estamos nesse cenário de quarentena, isolamento, enfim, e no começo desse período, lá no mês de março, nós decidimos suspender a série de mensagens que poucos domingos antes havíamos iniciado, uma série na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, chamada Vida Livre. E entendemos ali que o momento em que estávamos entrando ia exigir muito de nós, ia exigir das nossas emoções, e iria exigir da nossa perseverança. Então, eu quis trazer a cada domingo nesse período mensagens que nos ajudassem de alguma forma a encontrar a esperança do Evangelho, mensagens que nos ajudassem de alguma forma a alimentar a nossa fé num tempo desafiador e crítico, mensagens que nos ajudassem a aguçar o discernimento num momento em que é tão difícil discernir caminhos e cenários, mensagens que nos ajudassem a encontrar a sabedoria divina, a sabedoria celestial que emerge da Bíblia, que emerge do texto sagrado, num tempo, como eu tenho falado, tão demandante para todos nós. E eu acredito que se você acompanhou os nossos encontros a cada domingo, nesse período de quase 3 meses em que tivemos privados de nos reunir presencialmente nesse lugar, fazendo os nossos encontros assim, através das transmissões online, talvez você tenha percebido que nesse tempo a nossa necessidade de Deus tornou-se ainda mais flagrante. Se perceber-se necessitado de Deus era algo pouco presente no seu radar, na órbita da sua vida, talvez essa crise que nos atingiu a todos tenha tornado isso mais perceptível. É necessário estar mais próximo de Deus e não apenas aproximar-se esporadicamente dele, como uma vez por semana, mas aproximar-se de Deus e permanecer ali, diante de sua presença, recebendo do próprio Deus sabedoria, instrução, consolo, graça, força, refazer do ânimo, tudo isso que encontramos diante de Deus e que encontramos em Deus. E hoje, marcando essa transição para o início de uma nova série, como você viu na hora dos nossos anúncios sendo divulgada, eu queria ainda assim, e mais uma vez, te convidar a olhar para o mundo à nossa volta,
para o nosso mundo de hoje. E mais do que o mundo à nossa volta, eu queria te convidar a mais uma vez olhar para o seu coração. Este negócio que tem dentro de nós, que é muito mais do que um órgão apenas, mas que é o centro da nossa vida, a sede das nossas emoções, dos nossos sonhos. Eu queria que mais uma vez nesse tempo, por causa do cenário exterior, você olhasse para o cenário interior do teu coração. E sinceramente, eu queria te fazer essa pergunta. Mergulhados em tantas dúvidas, mergulhados em tantas indefinições, é possível ter hoje alguma certeza? Uma vez que a nossa vida foi lançada nesse cenário em que a dúvida se tornou uma companheira comum, num momento em que a gente percebe que a nossa vida está mergulhada nesse cenário de indefinições. Geralmente as pessoas dizem, a gente não sabe o que vai ser do amanhã. Você entra em janeiro e diz, poxa, como será 2020? Eu espero coisas boas. E se 2020 tivesse outro nome, ele poderia ser surpresa, ele poderia ser indefinição. Mergulhados nesse cenário, você e eu, podemos ter certeza sobre alguma coisa? Existe algo para o qual olhamos e então dizemos, quanto a isso estou certo, sobre isso estou persuadido. Quando a crise, não uma crise qualquer, mas quando a crise vem relativizar antigos absolutos que nós sustentávamos, o que permanece incontestável? E veja, eu não estou falando aqui sobre absolutos universais. Eu não estou falando aqui sobre absolutos como o valor inalienável da vida humana. Não, eu estou dizendo daqueles absolutos privados que nós carregamos em nós, que consideramos sustentadores da nossa caminhada, certezas que assumimos e então vamos dando rumo à nossa história, agora, nesse tempo de crise, agora, no momento em que você se encontra, agora, olhando para a vulnerabilidade do seu coração, para as incertezas dos seus dias, o que você pode dizer que permanece incontestável para você? As mesmas certezas que você tinha no Réveillon, você permanece tendo agora? Eu tenho por certo, eu tenho algo consolidado no meu coração, de que apenas em Deus, quem Deus é, o seu caráter santo, o seu agir, as suas obras, apenas em Deus nós podemos encontrar uma certeza sustentadora para a vida. Diante de um cenário em que todas as coisas parecem cair à nossa volta, o que permanece de pé continua em Deus. Aquilo que eu posso assumir como um absoluto, aquilo que eu posso ter como certeza sustentadora, não está em mim, não está nos meus recursos, não está no meu círculo relacional, não está em garantias que eu posso asseverar acerca de mim mesmo, mas encontra-se em quem Deus é, no que Deus faz e nessa relação que por causa de Jesus eu posso ter com Deus. E para conversar um pouquinho sobre isso, eu quero te convidar para um texto da Bíblia. Eu quero convidar você ao texto que se encontra no Salmo de número 36. E nós vamos ler juntos, do versículo 5 até o versículo 9, o que esse salmista diz e como emerge diante de nós essa certeza sustentadora para a vida em Deus e por causa de Deus. Abra sua Bíblia, então, se você a tem com você, no livro dos Salmos, no Salmo de número 36, a partir do verso 5, e veja o que diz o salmista. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas e as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Eu queria orar com você, pedindo para que essa luz de Deus nos ilumine a partir desse texto e que nos permita enxergar com muito mais clareza o nosso próprio coração, os nossos sentimentos e os caminhos da nossa vida. Senhor, eis aqui a tua palavra. E o que eu te peço neste domingo tão especial para nós,
em que celebramos a ceia do Senhor, em que estamos unidos num único coração, ainda que distantes fisicamente. O meu desejo é que tu nos fale pela tua palavra, que aquilo que eu não tenho e aquilo que eu não posso fazer, mas o Senhor tem e o Senhor pode fazer, que se realize nesse domingo, em nossas vidas, em nossos corações, em nossos lares, para a glória do teu nome e para a alegria do nosso coração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma leitura apressada desses versículos pode transmitir a falsa sensação de que estas são as palavras de um homem seguro. Acontece que elas foram pronunciadas por alguém em crise com a realidade à sua volta. Quando você pega o salmo do início, a partir do verso 1, você descobre que o salmista inicia dizendo: há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos, diz o salmista, é inútil temer a Deus. E ele começa a falar das coisas que o deixam perplexo, quando olha para a realidade do seu entorno, e ele diz: há muita maldade entre os homens. A frieza, a indiferença, a vileza, a crueldade, e estas pessoas que vivem de costas para Deus, estas pessoas que manifestam esse tipo de viver, parece que sustentam em seu íntimo a consciência de que é inútil temer a Deus, é inútil considerá-lo, é inútil olhar para Ele, é inútil importar-se com o que Ele pensa, basta viver como se deseja viver. O salmista entra em crise com a realidade do seu tempo. O salmista entra em crise com a realidade dos seus conterrâneos e isso o apavora. Um olhar apenas horizontal deixava o coração dele em angústia e trazia muitas dúvidas também à sua alma. Mas isso muda. Isso muda quando o salmista ora, e é isso que acontece a partir do verso 5. Porque ele deixa de olhar apenas horizontalmente e ele decide lançar um olhar vertical. Ele olha para o alto, ele olha para cima, ele se aproxima de Deus, ele se lembra de Deus, ele se volta para Deus. E queridos, o relacionamento com Deus, como diz um querido amigo meu, ele é tanto definitivo como definidor. Por quê? Porque o relacionamento com Deus altera as nossas perspectivas. É porque nos relacionamos com Deus que rotineiramente temos o convite celestial de olharmos não apenas para o horizonte e enxergar aquilo que os nossos olhos naturais podem ver, mas a constantemente olharmos para cima e olharmos para Deus e nos lembrarmos de Deus. O relacionamento com Deus renova a esperança. Porque quando eu deixo de olhar apenas à minha volta e olho para cima e me lembro de Deus e vejo quem Deus é e recordo a história de Deus na minha história, o meu coração é renovado em sua esperança. Não é uma esperança ancorada naquilo que eu vejo ou deixo de ver, mas é uma esperança ancorada na realidade divina na minha vida. O relacionamento com Deus refaz o ânimo. Falamos tantas vezes aqui nas últimas semanas, quantas vezes o nosso vigor é tomado de nós, quantas vezes nos sentimos extenuados emocionalmente, espiritualmente até, fisicamente então nem se fala. E esse novo olhar, essa capacidade de contemplar o caos e o absurdo que nos rodeia, mas não ficar refém deste olhar limitado, mas olhar além do caos e enxergar a Deus, a mudança desse olhar altera perspectivas, renova a esperança e refaz o ânimo. E nós podemos fazer uma pergunta: por que é assim? Por que isso acontece? Isso acontece porque as certezas eternas que nos sustentam nesse relacionamento com Deus têm o poder de se sobrepor à nuvem de incertezas circunstanciais à nossa volta. Por que o nosso sentimento muda por causa do nosso relacionamento com Deus? Por que o nosso ânimo é refeito? Por que a nossa esperança é renovada? Porque as certezas que somos relembrados quando estamos diante de Deus e olhamos para Ele, são certezas tão fortes e tão sustentadoras que elas dissipam essas nuvens do medo e das incertezas das circunstâncias à nossa volta. É um olhar mais detido em Deus e mais constante para Deus que faz isso em nós. É por isso que o salmista ora, e você já me ouviu um sem número de vezes dizer o quanto eu amo o livro dos Salmos. Porque aqui eu encontro homens muito parecidos comigo, homens que têm crises,
homens que têm medo, homens que têm dúvidas, mas homens que resolvem suas crises, medos e dúvidas não caminhando para longe de Deus, mas correndo para a direção dele e vendo em Deus e por causa de Deus esses sentimentos sendo transformados. Veja o que esse salmo diz, ele é tão lindo. Diante de Deus, é isso que diz o salmista, eu estou diante do amor que não pode ser medido. O teu amor, Senhor, chega até os céus. Se você já provou esse amor, com o que você pode compará-lo? Se você já provou o amor de Deus, com que outra experiência de amor você pode comparar? Para medir. Essa mesma pergunta foi feita às nossas crianças na atividade do Plena Kids desse domingo. Se você ainda não assistiu com seus filhos, faça isso. Que instrumento de medição você pode tomar nas mãos para então calcular o tamanho do amor de Deus por você e o impacto desse amor no seu interior, no seu coração, na sua história de vida? Com quem podemos comparar a Deus e o seu amor? O teu amor, Senhor, chega até os céus. Diante de Deus, e olhando para esse salmo, eu relembro disso, eu estou diante do ser fidelíssimo, que nunca muda e que por isso mesmo é totalmente confiável. Ele diz, a tua fidelidade, Senhor, vai até as nuvens. É mais uma forma do salmista expressar a imensidão do ser de Deus e a imensidão do seu caráter santo. Deus é fiel. E a fidelidade de Deus é grande, elevada, chega até as nuvens. Como isso te consola, como isso me consola, na certeza de que nenhuma promessa divina falhará na sua vida. Olha, Roberto, eu não tenho plena certeza de quais promessas Deus me fez. Eu fico confusa se aquilo que eu tomo no coração como uma promessa é algo de fato dado por Deus, um desejo intenso do meu coração. Dissipe essas dúvidas e olhe para as promessas certas anunciadas nas Escrituras para você. Deus te prometeu companhia constante. O mesmo Cristo que disse que você passaria por tribulações na sua vida, disse que você poderia ter bom ânimo nele, porque ele, o vencedor do próprio mundo, estaria todos os dias ao seu lado. Esta promessa nunca cairá no chão sem que se cumpra. Ele é com você, ele está com você, a sua presença é sustentadora. Ele é fiel. E quando a palavra de Deus diz que aos seus filhos, aos seus amados, Deus é o seu próprio provedor, e que eles não precisam então angustiar o coração quanto ao que vão comer, quanto ao que vão beber, quanto ao que vão vestir, porque o Pai Celestial conhece as necessidades deles e, como todo bom Pai, provê as suas necessidades com graça, alegria e amor. Então eu descanso neste ser fiel, tão fiel para cumprir tudo o que prometeu. Olhando para esse salmo, você lembra que está diante de Deus. E que estar diante de Deus, quando estou diante de Deus, eu estou perante o justo. A tua justiça, Senhor, é firme como as altas montanhas. E sabe, queridos, é por isso que as incontáveis injustiças no mundo à nossa volta precisam nos chocar e precisam nos mover. Porque é impossível prestarmos culto a um ser que pela Bíblia é declarado em nossos lábios como justo e nos calarmos diante das injustiças que são tão ofensivas ao caráter santo de um Deus justo. Quando você olha para a Bíblia dizendo que Deus é justo e que a sua justiça é firme como as altas montanhas, saiba disso. Este não é apenas um bem privado a você. Este não é apenas um sentimento ou algo que você pode ter como certo, de que o Deus justo faz justiça pessoal em sua vida. Isso é uma verdade, mas lembre-se, estamos falando daquele que é o ser justo de todo o universo, cujos olhos percebem todas as coisas. E se nós temos identificação com ele, se nós somos povo dele, nós seremos pessoas que caminham, que lutam, que zelam pela justiça que reflete a glória e o caráter de Deus. E nos incomodará, e nos chocará,
e nos colocará em movimento toda prática de injustiça que, antes de tudo, ofende a Deus e macula a dignidade da vida humana criada pelo próprio Deus. Diante de Deus, eu estou também perante o sábio, aquele que sabe exatamente como conduz os meus dias. Veja o que o salmista diz na continuidade do verso 6. As tuas decisões, Senhor, são insondáveis como o grande mar. As decisões sábias de Deus, o agir sábio de Deus. E isso deve trazer descanso para o seu coração, porque Deus sabe exatamente o que fazer comigo e exatamente o que fazer com você. E eu posso não entender, eu posso não compreender no instante que atravesso, o porquê atravesso determinadas estações da vida, mas eu posso confiar que uma vez que a minha vida é dele, ele sabe o que está fazendo comigo. Lutero dizia, o grande reformador do século XVI, eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Estamos diante de um Deus que é sábio, que nos concede sabedoria e que sabiamente conduz os nossos dias. É por isso que no verso 7 o salmista vai dizer sobre o amor de Deus o seguinte: o teu amor, Senhor, é precioso. Os homens encontram refúgio à sombra de tuas asas. Esse olhar para Deus é estar contemplando então um Deus de amor, e o seu amor é abrigo seguro o bastante para nos refugiar do tempo mau, dos dias difíceis. Podemos correr para os braços de amor de Deus. Esta certeza não nos escapa. Quanto a isso, não precisamos ser assaltados por dúvidas. Muitas outras coisas vão ser relativizadas nesse tempo. Muitas outras coisas vão cair diante de nós. Não estas certezas sustentadoras, não estas verdades eternas. Por fim, no verso 9, o salmista vai dizer: pois em ti, Senhor, está a fonte da vida. Em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Essa declaração do salmista deveria ser a nossa declaração todos os dias, se temos uma relação com Deus. O tempo passa, a vida avança, as experiências são acumuladas, e nós percebemos a cada novo dia que a fonte da vida não está em nenhuma experiência desse mundo que nós podemos ter. A fonte da vida não está em nenhum relacionamento que nós podemos desenvolver, por mais maravilhoso que ele seja. A fonte da vida não está na satisfação que os nossos filhos nos trarão. A fonte da vida não está na realização que a nossa profissão pode nos dar. A fonte da vida não está nas experiências incríveis de internacionalização da alma, quando viajamos e conhecemos culturas diferentes. Tem tanta gente com tanta saudade de fazer isso hoje, porque é bom mesmo. Mas a fonte da vida não está em nada disso. A fonte da vida, aquilo que me mantém não apenas sobrevivendo, mas vivendo, não apenas existindo, mas pulsando vida em mim, é o Deus que me criou, é o Deus com quem eu me encontrei por causa de Jesus. E mais do que isso, o salmista diz que é por causa da tua luz, Deus, que eu enxergo, é na tua luz que eu vejo a luz. Queridos, eu sei que eu sou um assombro para quem não crê. Ele olha para a minha vida e ele não consegue entender como que o Roberto consegue confiar sua vida, sua família, seu futuro, seus sentimentos num ser que ele não vê. Como que o Roberto pode dizer-se alimentado por uma esperança que não é tangível nem materializada? Eu sei que eu sou um assombro para quem não crê, mas eu posso dizer para você do fundo do meu coração, aquele que não crê é um permanente mistério para mim também. Porque a pergunta que ele me faz fazer é a seguinte: se não há Deus, se não há razão para a esperança que os cristãos dizem existir por causa de Deus, sua promessa e sua palavra, por que seguir adiante?
se não a Deus? Por que acreditar que em 20 anos os meus filhos vão encontrar um mundo melhor do que o mundo que hoje eu tenho? Se não a Deus? Se não há esperança? Por que eu vou continuar sendo alguém feliz, alegre, cheio de paz, sabendo que todos os dias eu dou mais um passo na direção da despedida de tudo e de todos que eu mais amo e estimo nessa vida? Se não a Deus, de que adianta viver? Eu quero concluir essa mensagem compartilhando com vocês uma experiência que eu tive essa semana. A jornada cristã e a caminhada pastoral, ela é marcada por muitos episódios. A gente tem muitas alegrias e a gente tem muitos momentos críticos que precisamos atravessar. E essa foi uma semana muito difícil para a nossa comunidade. 2 pessoas muito queridas da nossa igreja perderam seu pai. E eu pude acompanhá-las nesse processo, nessa semana. E qual não foi a minha surpresa? Ao estar com essa família muito amada, apesar da tristeza, apesar da dor tão natural e tão necessária, era nítido o consolo de Deus naqueles corações. E uma frase me marcou no momento do sepultamento do pai dessas 2 irmãs, quando uma delas tomou a palavra e disse o seguinte: eu queria agradecer a Deus pela vida do meu pai. Eu queria agradecer a Deus pelo tempo que Ele me concedeu, pelo pai que Ele foi, pelo marido, pelo irmão, pelo amigo. E eu queria dizer para o meu coração e para todo mundo que está aqui nesse momento que Jesus é suficiente para a vida e para a morte, para a dor e para a alegria. Jesus é suficiente e Ele continuará sendo suficiente para a minha família. Você entende que isso não é loucura? Você entende quão desesperadora é uma vida que não pode declarar isso sobre Jesus Cristo? Deus é suficiente, amigo, para cada dia de alegria que você vai ter nesse mundo. Mas Deus continuará sendo suficiente para cada dia triste. E você sabe, eles vão te visitar. Deus é suficiente para o amanhã que é incerto para você. Ele também é incerto para mim. Roberto, qual o dia do retorno dos nossos cultos presenciais? Eu ainda não sei. Roberto, como estaremos organizados na arrumação dessas cadeiras, na chegada, no culto em si, na partida? Eu também não sei. Incerteza. Você deve ter várias. Jesus é suficiente para esse amanhã incerto. Porque para o amanhã incerto, nós somos carregados pela certeza sustentadora do seu amor por nós. Ele continuará sendo por nós. Ele é o Senhor. Ele é o Rei, Ele é o Deus cujo amor é mais alto que os céus, Ele é o Deus cuja a fidelidade chega às nuvens, Ele é o Deus cuja a justiça é firme como as montanhas, Ele é o Deus cuja a sabedoria e as decisões são profundas como o mar, e Ele é o nosso Deus, e nós encontramos refúgio e abrigo no seu amor, à sombra de suas asas, como diz o salmista, e nós só enxergamos com clareza debaixo da luz dele. Então que esse seja o seu desejo nesse domingo. Que você corra fortemente na direção de Deus e que você deixe a luz de Deus brilhar sobre você e através de você, e você enxergue a você mesmo e ao mundo a partir de Deus, com as lentes dele, com a luz dele, e que seu coração encontre paz, não nas circunstâncias, mas que o seu coração encontre paz na certeza sustentadora de quem Deus é e de quem você é diante de Deus. Vamos orar juntos nesse momento? Deus Santo, te louvamos pela Tua palavra, te bendizemos pela Bíblia e te bendizemos pela Tua presença consoladora e sustentadora em nossos corações. Eu te peço que o Senhor esteja conosco de modo especial nesses dias que se seguem, que o Senhor nos fortaleça em Tua graça, que o Senhor nos ampare em Seu amor, que olhando para Ti, os nossos corações não fiquem tomados de confusão e que na Tua luz possamos enxergar com muita clareza a luz que necessitamos para a nossa vida, para o nosso caminho, para o nosso mundo. Que o amor de Deus,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada coração que cultua nesse momento a Ti, Deus vivo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana verdadeiramente especial na presença de Deus, sentindo esse amor pulsando no seu interior, o amor de Deus através de Jesus, por obra do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe a todos.